E aí pessoal, beleza? Esse aqui é o Buraco Nerd e vocês acharam que eu ia deixar passar o Ultimato sem boneco do Vingadores, né? Achou errado? Então, eu meti um correrio e fiz esse boneco de última hora porque a galera tá doida com o filme, também não era pra menos, né? Aliás, até o lançamento desse vídeo aqui eu ainda não fui no cinema, então, sem spoilers. Vocês estão de sacanagem, seus orelhudos! E sobre as intros dos vídeos que muita gente me pede, não se preocupa que logo mais vai voltar a ter a apagação de vale. É que, como eu falei, esse vídeo foi na corrida. Olha isso, mano. Eu encontrei esse boneco do Thanos aqui na minha caixa de boneco velho e então eu resolvi pegar ele, dar uma repintadinha e também fazer essa espadoca pra ele aí. Então bora lá ver como é que ficou. Quer dizer, vocês já viram, mas vamos ver como é que eu fiz. Esse é então o boneco do Thanos que a gente vai usar e epa, pera aí, eu tô no meio do mato aí, o estilo buraco selvagem, porque eu gravei esse comecinho na casa da minha mãe, mas em um minutinho a gente já pula lá pro cenário de sempre. Se bem que eu gostei dessa vibe aí. Bom, como eu falei, eu tinha esse boneco guardado já fazia algum tempo, ele veio com essa manopla, mas o braço original dele não era. Então já faz algum tempinho aí que eu botei essa massa epóxi pra reformar e trocar a mão dele. Então isso infelizmente eu não gravei, né, na época, então a gente não vai ter essa parte. Mas o que a gente vai ter aqui mais é a pintura aí e a espada que nós fizemos aí pra ele. Então bora lá ver como é que foi esse lance todo aí. Em primeiro lugar, eu tirei os braços e coloquei uns parafusos para poder segurar, para passar o spray sem sujar as mãos. Tomou o socão ali. Aí eu tô passando o primer, né, no boneco todo. Vocês vão entender melhor o porquê do parafuso daqui a pouquinho. Esse parafuso eu usei para colocar esse barbante aí, para poder pendurar aí no varal e poder passar o primer. Aí a gente bota um papelão atrás para não sujar tudo, né? E pede para um mendigo segurar pra gente aí, no caso é a minha mulher, né? Que já apareceu os braços dela no outro vídeo, agora apareceu as pernas. E só falta o tronco e a cabeça para completar o exódio. E aí agora a gente já tá passando o dourado, né, no boneco. É uma tinta spray dourada bem bacana aí. E agora já meti o estalo e metade do universo sumiu. E a gente já pulou pro cenário, né? Na verdade eu usei a joia do espaço. Como vocês estão vendo, eu tô pintando aí as partes escuras, né, da armadura. Então o que que acontece? Essa armadura, na verdade, ela é a armadura do Thanos do outro filme, né? Esse filme agora, eu acredito que, pelo que a gente já viu as imagens aí na internet, né? Eu não vi o filme ainda, mas ele tá com uma outra armadura. Então eu tô tentando fazer uma pintura baseada nessa nova, só que em cima da antiga. Um bagulho meio doido aí, mas que vamos ver o que acontece. Eu tô passando, então, um preto misturado com um marrom, né? Nessas partes todas aí eu tive que dar 3 camadas, né, porque essa tinta dourada ela não pega muito bem a tinta em cima, então eu tô tendo que reforçar bastante. Aí já tô pintando a parte roxa, uma mistura de roxo com azul, né, nos braços e ali na cabeça. E aí eu tô pintando de roxo já algumas partes do braço, né, pra ele ficar tipo essa nova versão que os braços ficam mais de fora, né. Felizmente a armadura não tinha muita textura ali, então realmente não ficou parecendo, sei lá, que eu só pintei de roxo a armadura. Realmente parece que é o braço. Aí vocês viram que eu peguei uma purpurina cobre e eu misturei ela ali com um pouquinho de tinta dourada. E é um jeito bem bacana de abrir um brilho muito legal aí na manopla. Só que depois tem que dar uma limpadinha com um pincel sem tinta porque ficam uns resquícios. A purpurina, ela é tipo assim uma poeirinha, né? Um pozinho bem fino. E agora eu já tô pegando aí o betume, né? Muita gente me pede pra fazer peças mais realistas, que eu normalmente gosto de fazer umas pinturas mais limpas e personagens assim como, por exemplo, de mangá, né? Que não tem assim muito realismo. Então eu pouco uso o betume, mas dessa vez aí eu vou matar a vontade de quem queria ver um boneco um pouco mais realista. Então o que a gente faz com o betume? A gente passa aí na peça inteira e vai limpando com um pano ou mesmo esfregando com o dedo, né? Depende de quanto tu quer limpar o betume, que aí ele vai deixando todas as marcas aí das frestinhas do boneco mais visíveis, né? Ele reforça e dá uma impressão assim de desgaste, envelhecimento, né? Parece que ele, sei lá, que ele foi pra batalha e já deu uma sujadinha. Fica realmente muito legal para esse estilo de peça. A mesma coisa eu tô fazendo aí nos braços, né? Em toda a parte da armadura dourada. Então a gente vai passando esse betume, vai limpando com os dedos ou então com o pano. E aí na manopla também não ia ser diferente. A gente pode usar. Esse betume ele não é bem preto, ele tem uma cor assim, mais ou menos como se fosse um preto misturado com marrom mesmo, né? Então a gente vai passando na manopla também e segue o mesmo procedimento. Isso é uma técnica bem fácil de ser aplicada, não tem mistério nenhum, né? E recomendo para quem quer, por exemplo, assim, pegar qualquer tipo de brinquedo e quer dar uma cara de mais profissa nele sem muito esforço, vamos dizer assim, né? Não desmerecendo, mas realmente porque não é muito difícil. Passa o betume, limpa com pano que vai deixar já outra cara em qualquer brinquedo.
Então a gente agora vai colar os braços do boneco já no lugar, né? A posição ali eu vou botar ele com a mão da manopla pra cima. E esse outro braço eu vou botar ele mais abertinho, de forma que ele possa segurar a espada que a gente vai fazer logo em seguida. Então eu continuo aí dando mais uns retoquezinhos, né? Conforme o betume demora um pouco para secar, então conforme a gente vai passando o pano, né? Dá para ir ajeitando onde quer que fique menos sujo, mais iluminado, né? A gente vai tirando ali, que vai ficando bem da hora. Eu vou colar agora o boneco em cima de uma basezinha aí de MDF que eu pintei com spray preto também. Não fiz questão de mostrar porque não é só um MDF pintado de spray. Aí eu colei ele aí em cima, né? Fiz uma base bem simples, né? Eu gosto às vezes de ressaltar mais o boneco do que a base, né? Tem gente que fala que é preguiça, pode até ser verdade, né? Enfim. Eu tô pintando aí as joias agora, né? Ali bem detalhadamente, com um pincel bem fininho, cada uma delas. E por último aí, né? A maior, que fica ali no centro do verso da mão, né? As costas da mão. E tô pintando também os olhos dele com um pincelzinho bem fininho aí, branco. E vou fazer um pontinho preto também, bem pequenininho ali. Vocês não vão conseguir ver direito no vídeo, que a minha câmera, nem se eu aproximasse ia dar, porque a qualidade dela não é das melhores. Agora eu tô pegando um verniz vitral e vou colocar um pouquinho em cima de cada joia. O que vai fazer isso? Vai fazer com que ela fique brilhante, né? Com cara realmente de joia. Eu não costumo passar verniz nas minhas peças, porque isso aí traz brilho pra peça inteira e às vezes não é legal, dependendo qual é o tipo de material que tu tá tentando simular ali na peça, né? Mas no caso da joia, é legal sim passar o verniz pra dar uma reforçada no brilho. Então eu peguei um cartão aí, que é um cartão de um ticket refeição que eu tinha uma vez aí no lugar onde eu trabalhava. Eu nem lembro se era meu, mas acho que era. Aí eu peguei e cortei ele ali mais ou menos no formato da espada, né, do Thanos. E coloquei em cima de um papelão, marquei tudo ali e tô fazendo um desenho um pouquinho menor ali, ó. Tá vendo? Que a gente vai recortar agora com um estilete e vai colar para fazer um relevo, fazer uma textura na espada e começar a dar uma incrementada aí, fazer uns detalhes nela. Então eu cortei ali e vou fazer duas dessas, seguindo o mesmo procedimento. Na verdade, depois que eu tenho uma, eu só passo de novo ali com o lápis e tiro o molde e corto a segunda, né? E aí depois disso a gente vai passar uma colinha e vai colocar ali em cima. Agora acho que vai ficar mais fácil de entender o que eu tô fazendo. É para dar uma textura, né? Levantar um volume ali na peça. E dessa mesma forma a gente vai fazer mais alguns detalhes, né? Eu vou redesenhar aí mais uma vez, né? O molde da espada para poder cortar no tamanho certo. E vou fazer o desenhozinho ali dos detalhes que eu quero. Então ali pelas extremidades, ali os lados de fora, eu fiz 4 dessa coisinha estranha aí. Eu não me guiei muito por referência nenhuma, né? Mais ou menos assim. E aí eu vou colar então uma de cada lado. Na verdade não são 4, são 2. Uma de cada lado, eles são 4 porque eu vou cortar a espada agora, né? Daí vai ficar 4. Sei lá, vocês entenderam. E aí eu cortei no meio, né? E vou começar a fazer umas marcações aí com... Isso é tipo como se fosse um estilete, mas é um pouquinho mais grosso, né? Pra marcação ficar mais aprofundada. Na hora que a gente passar o betume vai entrar ali e vai salientar que existe uma marcação. Tô colocando umas bolinhas de epóxi também pra fazer um detalhezinho, só um xalalá a mais. E aí, crianças, não mexam com fogo. Eu tô esquentando um estilete velho que eu tenho aí, já todo baleado, que é pra fazer umas marcações de batalha, de dano ali na lâmina da espada. E em seguida eu vou colocar um pedacinho aí de... Eu nem me lembro o que é isso direito, acho que é um papelãozinho ali, que eu coloquei ali pra fazer como se fosse o cabo, né? E aí eu fixei num papelão e pintei com um spray cromado que dá um brilho bem bacana. Depois de pintar isso dali, eu tô pintando de dourado a parte do cabo ali, né? Na verdade, ele não é o cabo, eu esqueci o nome disso agora. E aí tô passando o betume na espada pra dar aquela envelhecida. A gente vai passando aí o dedo, mesma coisa. Não tem mistério nenhum, é exatamente igual. O betume é bem legal de usar e bem fácil. E aí eu já vou passar uma cola e eu vou colar na mão dele, né? São duas partes, aí parece a espada do lightsaber do Darth Maul, né? Então tá aí... Tô colando, no primeiro momento eu vou colar errado, como vocês estão vendo, né? Eu terminei o boneco, mas colei a espada errado. Agora eu vou arrumar porque a parte de baixo é torcida. E é isso aí, fico com umas imagens aí agora.
É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Às vezes um trabalhinho mais simples aí, mas que também tem o seu valor. É bacana pra mostrar aí pra galera que, sei lá, que quer começar, que não precisa muito esforço pra fazer um negócio da hora. Então deixa eu correr lá agora que eu ainda não vi o filme. Claro, se tu tá vendo esse vídeo no lançamento, então eu já vou ter visto o filme. É isso aí, um abraço, até o próximo vídeo, falou!